Esse início de trabalho, eu sou muito grato assim a cada elemento da equipe é muito importante e nós sabemos assim que o trabalho é um conjunto. Então todo elemento tem muita importância, mas cada elemento também tem sempre que lembrar da sua importância e tem sempre que lembrar que tem que ter um aprimoramento. Cada um de nós é que tem que ir fazendo um esforço para si mesmo. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o segundo mandamento. Não empregarás em vão o nome do Senhor teu Deus. É muito importante assim, porque quando nós usamos um nome descuidadamente ou de qualquer maneira, nós degradamos esse nome. E depois fica bem fácil assim de perdermos a significação daquele nome. Então o segundo mandamento, ele é muito transgredido por todos, pelos católicos, pelos protestantes, pelos maometanos, pelos budistas, pelos judeus. Cada espírito humano é responsabilizado. E não justifica a pessoa falar que não sabia. Nós temos dentro de nós o começo do certo e o começo do errado. Se a pessoa está usando, repetindo o nome do Criador toda hora, mais de 100 vezes por dia, ela é responsabilizada. Acontece uma coisa muito importante. Com a nossa caminhada pela vida, aqueles que têm costume bom, vai confirmando assim que através dos anos a pessoa começa a lembrar do passado que ela teve. Então quer dizer assim que o nosso comportamento ele está impregnado em nós, de criança, da fase de formação e de ontem. Então o nosso comportamento é assim. Então na nossa vida fazemos aqui na matéria grosseira e nós vamos colher na matéria fina. Essa é uma coisa bem interessante. Não tem como apagarmos o nosso ontem. Fica bem fácil assim da gente ter essa confirmação de pessoas que passaram por acidente, por muito susto, por pessoas que tomaram anestesia. Ela fala assim que a vida dela passou um instante. E muitos têm um instante a mais e fala assim que precisa de fazer uma ponderação do tipo de vida que ela está tendo, que ela precisa de mudar. E a gente vai confirmando assim, conhecendo uma pessoa, outra pessoa, que aquilo que ela vivenciou, ela não quer nem para o seu inimigo, ela não quer para nenhuma pessoa. Mas o nosso comportamento, ele fica conosco. A pessoa teve a vivência e agora ela quer ter uma vivência melhor, compreendendo melhor a vida. O segundo mandamento, quando é transgredido, então o que acontece? Na matéria fina, a pessoa vai colher. Isso fica bem fácil assim da gente confirmar na matéria fina. Porque quando a gente coloca o corpo na cama para o repouso, a pessoa vai para a matéria fina. E é bem importante assim a gente ir confirmando, porque tem pessoas que têm medo de ir para a matéria fina. Tem pessoas que passam por situação na matéria fina que quando vem para o corpo de matéria grosseira, vem tão bruscamente que ele cai da cama. Isso é físico, porque a pessoa sente aquilo que aconteceu com ela na matéria fina. Sente as coisas boas e sente as coisas trabalhosas, as coisas difíceis. Porque se a pessoa toma um susto na matéria fina, ou tem medo de ir para a matéria fina, ou acorda horrorizada, aquela vivência na matéria fina é verdadeira. E pessoas que acordam com sonhos bons, com alegria. Tem dois nomes, tem o paraíso e tem o pesadelo. A transgressão do segundo mandamento vira um pesadelo na vida da pessoa na matéria fina. Isso é bem importante assim, porque nós não podemos vulgarizar o nome do Senhor.
E é bem sério assim, porque nós não fazemos a observação. A criança pequena, na moradia ali, pelos motivos dela, no desenvolvimento dela, ela chama aquele tutor toda hora. Daí a pouco aquele tutor fala, posiciona e pergunta o que a criança está querendo. Porque está chamando toda hora, quer dizer que a pessoa ficou incomodada. Aquele empregado não chega perto do patrão toda hora perguntando alguma coisa ou chamando toda hora. O patrão fala, olha, você tem uma função, eu tenho outra. Posiciona. Agora, com o nome do Criador, nós vamos vulgarizando. E através do tempo a gente vai confirmando assim que muitas pessoas falam de Nero. Nero foi um homem que cometeu atrocidades. As atrocidades dele, ele não usou o nome do Criador. E ele, para matar as pessoas, também ele não matou em nome do Criador. O que aconteceu com a Inquisição? Utilizando o nome do Criador, depois matando as pessoas, utilizando o nome do Criador, como se fosse representante do Criador. E por longo tempo eles tiveram esse comportamento. Na matéria fina, aqueles que comportaram assim terão que colher na matéria fina. E os juízes também, porque eles exigiam que as pessoas confessassem e jurassem o nome do Criador, que aquilo que ele estava falando era verdadeiro. Isso é bem interessante, porque os juízes não precisariam de ouvir daquele que estava assinando a confissão, forçando a assinar a confissão pelos tormentos, pelas torturas, ainda fez com que eles usassem o nome do Criador como aquilo que eles estavam falando fosse verdadeiro. Serão responsabilizados. Mas é bem importante assim, muitas vezes a gente julga que a gente está distante dessa situação. Acontece assim, que naquela época, quem estava lá éramos nós. É bem grave assim. Então nós não temos aquela condição de fazer um julgamento desse ou daquele. Nós temos que lembrarmos de uma coisa bem importante, que nós precisamos de melhorarmos agora e melhorar no círculo em que nós temos a responsabilidade, no nosso trabalho, na nossa moradia. Nós temos que fazer um esforço para parar essa degradação da verbalização do nome do Senhor. Trabalhar conosco primeiro. De uma época anterior, estávamos envolvidos, mas na época presente, não justifica. E muitas pessoas podem achar assim, que ela não sabia. Não sabia porque está descuidado. Porque como é que nós aprendemos o caminho de uma localidade para outra? Mesmo a pessoa tendo pouca cultura escolar, como é que ela sabe a época certa de colocar a semente no solo? Como ela sabe a época certa de fazer o plantio daquele que vai ter uma raiz grande, bonita, ou daquele plantio que vai ter uma folhagem bonita, a época certa? Como é que a pessoa sabe o tanto certo de sal para colocar? Como ela sabe que se ela vier a ter um companheiro, vai ser bom para a vida dela? Para os ensinos do Senhor, não sabem? Não sabemos por o interesse de não termos interesse. Porque a pessoa pede para o Criador o auxílio para dar certo a ida, a vinda, a chegada do filho, o filho na fase de maduro. Nós sabemos. E nós não fazemos uma reflexão que o que nós aparentamos para o Criador não tem nenhum valor. E é bem importante a gente ir observando assim com um presente. A pessoa dá um presente para o outro e ele julga que aquele presente vai ser bom. 20 anos depois, aquele presente ainda se encontra no armário. Isso é físico, isso é verdadeiro. Cada pessoa tem que lembrar assim, que aquilo que nós fazemos é a intenção daquilo que está sendo feito, é isso que vai ser julgado no juízo final. A intenção. Porque aquele que presenteou 20 anos depois, aquele presente se encontra lá, não tem significado aquela intenção de ter dado aquele presente. Isso é físico, isso é verdadeiro, não é mais ou menos. Então nós tínhamos que ir observando
e vendo como é que nós estamos caminhando e que nós temos que ter um cuidado muito grande que uma outra pessoa não é referência, porque nós temos que lembrarmos assim que a pessoa pode estar fazendo uma representação e que nós tínhamos que desenvolver a capacidade de ver essa representação de como a pessoa é por dentro, como ela está irradiando. Porque nós sabemos assim que uma pessoa, outra pessoa, fala assim, me sinto bem perto daquela pessoa, não sinto bem perto daquela pessoa. O que a pessoa está sentindo é o que aquele está irradiando de dentro. Isso é físico, isso é verdadeiro. E essas confirmações nós temos com o cachorro, que fica bravo com uma pessoa e com outra pessoa ele fica amável. Quer dizer que o que o cachorro está vendo, está sentindo, são as irradiações que aquela pessoa está emitindo e as irradiações que aquele outro está emitindo, que não deixa ele tranquilo, não o possibilita que ele tenha segurança. Por isso ele manifesta assim bem bravo. O segundo mandamento, não empregarás em vão o nome do Senhor teu Deus. E nós sabemos então que a pessoa que quiser ir para o paraíso não é verbalizando o nome do Senhor. Não é fazendo aquelas orações intermináveis. É como a pessoa é por dentro, como ela faz com ela mesma, qual o procedimento que ela está fazendo, o sentimento que ela está tendo. E a gente observa assim, que esse sentimento é verdadeiro, porque quando uma criança precisa de uma correção, dá correção para aquela criança com aquela firmeza, com aquela determinação. Instantes depois é hora da refeição. Chama a criança vem. Então essa condição boa, a intenção, porque chamou a criança não quer dizer que agora está em paz. A criança tem dentro dela aquele posicionamento que ela recebeu um instante antes, aquela firmeza, aquela determinação. E aquela mãe não fica repetindo que agora ela vai dar comida para aquela criança e ela vai falar isso, vai falar aquilo e a criança tem que ficar grata. Não, ela não posiciona, ela dá comida para a criança. Então essa condição boa que nós temos que ter na nossa vida diária. E se nós queremos fazer uma oração, nós temos que lembrarmos que nós temos que ter a pureza dentro de nós. A pureza, isso é verdadeiro. Mesmo a pessoa não sendo pura no seu dia a dia, mas se ela tem vontade de ter uma oração, ela tem que desenvolver naquele momento da oração a pureza. E nós temos que ir lembrando assim, que nós sempre estamos fazendo comércio com o Criador. É sempre numa condição de pedinte. Nós não nos cedemos para ter um aprimoramento das nossas falas, de fazendo a correção de como nós transgredimos o segundo mandamento durante o dia. E se cada um observa, muitos mais ainda, transgride o segundo mandamento mais de 100 vezes por dia. Como é que pode receber um auxílio? Está transgredindo na nossa vida diária, aquele pai, aquela mãe, devido a algumas vezes que a criança o chamou, ele já se posicionou. E é bem interessante, porque alguns ainda falam assim que o nome dele não é açúcar, para toda hora andar na boca desse ou daquele. Tem essas referências assim. Agora, conosco, no nosso comportamento interno, na nossa pureza, essa condição, nós tínhamos que fazer uma reflexão de como nós estamos caminhando. Jesus trouxe aquele ensino que disse assim, que a nossa fala não passa do sim e nem do não. Justamente por isso, o empregador ele dá determinação. Ele pergunta, você entendeu? Então vamos acompanhar aqui a primeira fase. O que acontece? Acabou, acompanhou a primeira fase, aquele elemento que se encontra naquele lugar tem que ter a condição de poder executar. Se ele não tiver a capacidade para executar, então vai ter que vir outro naquele lugar. E se ele chama o empregador toda hora para poder tornar a explicar para ele, o empregador fala, olha, você foi chamado para trabalhar aqui para me auxiliar. Agora,
você está me incomodando, você está me perturbando, você não pode. Quer dizer que em vez de você me aliviar, você está me sobrecarregando. Isso é físico, isso é verdadeiro. Agora, com o nome do Criador, nós não fazemos uma referência? Então, cada um de nós é que tem que ter muito cuidado com aquilo que nós pretendemos. Qual é o procedimento que nós temos que ter? E é bem importante assim, a gente vai observando através das religiões. Uma determinada religião acha que ela serve melhor ao Criador. A outra acha que agora ela é mais qualificada, porque ela estuda mais, ela está mais envolta com os ensinos, e que ela então já se encontra segura com o seu lugar no céu. É assim que nós vamos caminhando, é assim que nós vamos fazendo as referências. Nós esquecemos do fariseu, que bate no peito e fala que não é igual ao outro. Mas os defeitos são iguais, só muda a fórmula, só muda a aparência. Dentro são iguais os comportamentos. Então o trabalho, a evolução é individual. E é bom assim cada um ir observando que quando nós ouvimos que temos que fazer sacrifício, é isso. Porque nossa vida normalmente está envolta só para a matéria grosseira. Quanto a pessoa tem para sobreviver, o que ela está comendo, a quantidade que ela come, as diversidades de alimentos que ela agora pode fazer aquisição. Nenhuma pessoa trabalha assim para que ela possa fazer um sacrifício. Que o alimento tem uma importância, mas é relativa, porque muitos povos não têm tantos alimentos assim e sobrevivem, ficam velhos. Quer dizer que não é a quantidade de alimento nem a diversidade de alimento. É como a pessoa é por dentro, como ela está usando o segundo mandamento. Isso é bem interessante, que o nosso valor teria que ser um valor que nos possibilitasse voltarmos para a pátria do Espírito. De voltarmos para o paraíso. Teria que ser esse valor, não o valor de ficar impregnado somente com as coisas de matéria grosseira. Isso é bem interessante, porque nós não fazemos uma progressão de ver a vida dos nossos pais e não fazemos um processo de regressão para ver como é que nós estávamos há 20 anos atrás, como é que estávamos no ano anterior e como é que nós nos encontramos agora. Então o que acontece? Na nossa caminhada, no nosso ciclo, nós vamos ver assim que estamos num círculo, como num redemoinho de água, indo para o mesmo lugar dos nossos pais, sem saúde, sem saber e perdendo a consideração. Não fazemos um trabalho, aquele trabalho bem importante assim, de colocar as coisas da matéria grosseira em segundo plano. O segundo plano quer dizer assim, a pessoa tem que arrumar um tempo para ela. Ela é mais importante. Como ela está entendendo o segundo mandamento? Quantas vezes a pessoa fez uma reflexão de ver, no período da manhã, quantos pensamentos ela teve transgredindo o segundo mandamento e quantas falas ela teve que transgrediu o segundo mandamento? Cada um de nós é que tem que lembrar assim, a responsabilidade. Não conheceu, é responsável. Porque se a pessoa trabalha numa função e ela não conhece nada daquela função, ela vai ficar ali como um peão, que vai ser mandado toda hora para fazer aquilo, faz aquilo outro. E se apresentar um peão melhor, que apresenta um pouquinho de saber, que sabe pensar um pouco, esse que não pensa vai ser substituído. Então o que acontece? A pobreza, a miséria vem daí. A pessoa vai descendo, não está relacionado a ter muito recurso financeiro, a ter pouco recurso financeiro. Está relacionado que a pessoa pode ter muito recurso financeiro e continuar um miserável dentro dela, para as coisas básicas. Não evoluiu, não desenvolveu aquela condição de confiar no Criador, de ter um procedimento correto, de observar assim que um pouco de esforço vai ter aquilo que ele precisa. Que ele não precisa de transgredir o segundo mandamento. Se fizermos o necessário, teremos. As aparências, a gente tem que lembrar assim, que tem um ensino bem interessante,
que fala que o pão apresenta bonito por fora, mas por dentro ele já estragou. Esse pão somos nós. Nós apresentamos como bonitos por fora. Por dentro, a nossa nobreza, a nossa fala, uma fala de instrução, a nossa perspectiva para nós. Quando fala assim de um morto-vivo, deixar enterrar os seus mortos, a pessoa já se encontra morta. Ela nem conhece o segundo mandamento, não tem nenhuma objetividade de vida. Então o segundo mandamento é assim, cuidado. O cuidado é a vida toda que a pessoa tem que ter. Tem que lembrar assim que nós precisaríamos de transformar a morada que nós temos, que é a terra, num paraíso. A gente vai observando assim, se não tem interferência do espírito humano, aquele lugar é bonito, é equilibrado. Tem os predadores, tem os animais que vivem ali e mantêm o equilíbrio. Então o paraíso, a beleza da água, os riachos. Então o que acontece? Onde entra um espírito humano, em vez de melhorar aquelas localidades, pioram. É assim que nós somos. Nós julgamos porque uma pessoa se encontra num cargo público, estadual, federal, aquela pessoa é evoluída. Nós esquecemos que aquela pessoa conseguiu aquele cargo porque ela estudou as matérias escolares. Então perguntaram para ela das matérias escolares. Então, como ela decorou tudo aquilo, agora ela tem aquele cargo. Não fizeram uma referência da pretensão da pessoa em auxiliar o seu próximo, trabalhar para o seu próximo. Por isso que existe esse caos. Trabalham para si. E no trabalho para si a gente vai observando que não dá certo, porque a pessoa fica sem saúde. A pessoa fica sem consideração. E muitos têm a profissão, que essa profissão, as pessoas dão um nome pejorativo para aqueles que têm essa profissão. Falam assim que eles não merecem a consideração e dão muitos outros nomes. O trabalho não é para fora, é para dentro. Como eu estou fazendo melhor? Qual é a intenção? É com essa intenção é que eu vou ser julgado no juízo. Então o juízo final não vai tratar as pessoas conforme ela teve os cargos, as posições sociais. É como ela teve a intenção. Porque aquele que deu um presente sem nenhuma significação, 20 anos depois a pessoa está vendendo o presente. Não teve nenhuma importância aquilo que foi dado para aquela pessoa. A intenção. Então, para voltarmos para a pátria do espírito, essa parte interna nossa, da intenção que nós temos, é que vai ter o valor. Então, o segundo mandamento é assim. A pessoa tem que fazer uma reflexão de quantas vezes ele está transgredindo por dia esse segundo mandamento. E observando aquelas referências bem importantes, porque se o empregador chama o empregado muitas vezes durante o dia, esse empregador está incomodando o empregado. Mas se o empregado chama o empregador o repreende. Quer dizer que o inverso do empregado não repreender o empregador pelo cargo, pela postura, porque o empregador pode dispensar aquele funcionário, mas aquele funcionário não pode dispensar o empregador. Fica incomodado, mas então ele não fala assim para o empregador que ele está sendo incomodado. Usar o nome do Criador, vulgarizando, repetindo, nós vamos desmerecendo, vamos degradando o nome, a significação daquele nome. Fica como se fosse uma coisa vulgar. E tem muitas referências que nós podemos dizer assim, da pessoa mandar o Criador acompanhar o outro, aquele outro mandar o Criador ficar com aquele que está ficando. Olha que coisa grave. Nós não fazemos uma observação que nós tínhamos que ter uma confiança e de irradiar uma confiança naquele que está saindo, para que ele vá bem e volte bem. Daquele que está ficando, que ele tenha os cuidados necessários com a responsabilidade que ele tem agora no local que ele está ficando.
verbalizamos o nome do Criador. Então essas transgressões que nós fazemos diariamente, esse cuidado que nós precisamos de ter para ver como nós nos encontramos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então nós sabemos assim que naquela época anterior que usavam da Inquisição, faziam as pessoas fazerem juramento em nome do Criador, e os juízes também exigiam desse juramento. Esses que verbalizavam o nome do Criador porque foram obrigados não são responsabilizados na matéria fina. Mas aqueles que exigiam que fizessem o juramento, eles colherão na matéria fina. Eles são responsáveis por ter feito o outro comportar dessa maneira. Por isso que muitas pessoas, quase todos, têm medo da velhice, porque caminharam de qualquer maneira durante a vida. Então, na velhice, dentro deles, sabem assim que eles terão que colher agora na matéria fina aquilo que plantaram. Então, essa colheita não apresenta boa, porque nós temos instantes de lucidez. Isso é bem importante assim. Todo instante da nossa vida, todos os atos que nós fazemos, são instantes que nós temos a direção para essa direção ou para aquela direção. Dentro de nós tem essa convicção. Nós podemos pegar a direção errada, mas muitas vezes nós pegamos a direção certa. E nós falamos assim, puxa, aquele posicionamento foi muito bom, aquela fala, aquela maneira de ser foi muito boa. Quer dizer assim, que nós temos dentro de nós os auxílios todo instante de nos mostrarmos a direção que nós precisamos. Então não precisaríamos de repetir o nome do Criador. Se nós nos encontramos ausente dos ensinos, é problema de cada um. Porque se a pessoa teve a condição de fazer aquilo que ela queria, aquele homem teve a condição de viajar milhares de quilômetros atrás daquela mulher que ele julgava que seria boa para a sua vida, aquela mulher teve a condição de viajar milhares de quilômetros para ir atrás daquele homem que ela julgava que seria um companheiro bom, aquele outro saiu daquela localidade para poder arrumar um trabalho em outra localidade distante. Para a nossa vida interna, não conhecer os ensinos do Criador não tem nenhuma significação. Isso é físico, isso é verdadeiro. É nossa a responsabilidade se descuidamos durante a nossa existência. Então cada um de nós tem que ir lembrando assim, transgrediu, é responsabilizado. Se uma criança está mexendo ali com um copo, e o adulto está nas proximidades, a criança já apresenta uma certa idade, o adulto dá uma direção de como a criança está fazendo. E se passou desapercebido ali um instante e aquele copo foi quebrado, o adulto muitas vezes ele altera a voz com aquela criança, mas ele não está alterando a voz com a criança, ele está alterando a voz com ele, por ele ter ficado descuidado e não ter percebido que aquilo era um risco, porque um copo quebrado perto de uma criança é um risco. Não é só perto da criança, perto de qualquer pessoa. Então o adulto que descuidou. Então na nossa vida diária, para todas as coisas, nós temos a referência. Agora, para aquilo que nós precisamos de cultivar para ter uma colheita boa, um caminho florido, um caminho que a gente vê assim que será muito bom quando largarmos o corpo de matéria grosseira, de irmos para a matéria fina, porque uma ou outra pessoa que já se encontra envelhecida e que teve comportamentos bons, ela vai falando assim, sonhei com a minha mãe, sonhei com meu irmão, aquele meu tio que sempre vinha aqui, ele está sempre agora presente nos meus sonhos, nos meus relacionamentos. Então aqueles que tiveram um comportamento bom também vêm ao encontro dela. Estuda o livro Na Luz da Verdade.